Sejam todos bem-vindos ao Projeto Chapecó desta quinta-feira para você aí na internet. Quarta-feira para nós aqui em Chapecó, nós estamos gravando, tá vendo aqui, ó? Gravado nas quartas-feiras. Então você que é de Chapecó e região quer participar com a gente, quarta-feira no Hotel Desbravador. Você que é de outro lugar desse mundão de meu Deus, quinta-feira no YouTube. O Projeto Chapecó é patrocinado pela Gasfajol, fábrica de joias. Gasfajol da minha querida tia Lúcia, que está aqui sempre conosco, feliz e bonita. E também da Camila. Camila, quero ver você aqui, Camila. O que aconteceu que você não está aqui? Hein? Espero que você esteja assistindo esse projeto para ver o pastor te chamando. Venha, Camilinha. Gasfajol, entra no site gasfajol.com.br ou tem o Instagram e o WhatsApp aqui no Lower Third. Entre em contato com eles, é muito legal, tá? Sempre tem muita coisa boa e muita promoção. Aqui em Chapecó também é Clínica The Dogs, clínica veterinária e spa de luxo, premium, The Dogs. Leve seu pet lá, fale com... descobri uma coisa, o nome é Fábio Melo. Eu vivo falando que é Fábio de Melo. Fábio de Melo é o padre, é Fábio Melo, o médico veterinário, Dr. Fábio, que faz cirurgias por videolaparoscopia, que é muito legal. O seu cachorrinho que antes tinha que ficar no pós-operatório, agora ele sai caminhandinho, feliz da vida. Então é muito legal. Leve lá. E na questão do pet, do spa de luxo deles, são produtos de alta qualidade, é muito legal, então não perca, leve seu bichinho lá na Clínica The Dogs, tá? O endereço está aqui embaixo. E lá em São Paulo, Oftalmocare Center. E hoje nós não estamos com o tio Ito para falar o 648, né? Precisa de alguém com uma voz grossa para fazer essa parte aí, vamos lá. 648. Aê, Giovanni! Oftalmocare Center, lá na Avenida Miruna. 648 em São Paulo, fale com o Dr. Walter Kenji, eles também ajudam o Projeto Chapecó, tem sido uma bênção, Deus abençoe em nome de Jesus. Também quero mandar um abraço para uma irmã que eu conheci lá em Florianópolis esse final de semana, e eu não vou lembrar o nome da irmã me perdoe em nome de Jesus, mas a senhora sabe que é a senhora. Então, eu estava dando aula lá na Quadrangular, teve um evento estadual de intercessão, pastor Paulo, meu amigo, foi uma bênção o evento, povo muito legal. Eu tô cada vez mais apaixonado por esse povo da Quadrangular, né? Eu acho que eu tô com um pezinho lá na quadranga, hein? Ó, meu Deus do céu. E aí veio uma irmã, uma senhorinha com uma outra jovem senhora, uma outra senhora, como é que fala? Jovem senhora? Uma moça. Não é mais uma moça, mano. Uma jovenzita. Uma irmã. E aí ela falou, olha, pastor Carlos, eu tive aqui no passado, mas eu quero te apresentar essa irmã aqui, porque ela se converteu assistindo um vídeo seu no YouTube. Então, que Deus abençoe minha filha na fé. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Me perdoe esquecer o nome, tá? Mas coloque no comentário aqui do vídeo. Sou eu, fulano de tal, que estava lá em Florianópolis. E muito legal mesmo. Também quero fazer uma menção honrosa nesse programa de hoje a nossa tia Maristela. Que pode vir aqui, vai passar vergonha para todo mundo ver. Não, faz favor. Que fez um lindo trabalho de pesquisa e escreveu um livro, Bem-vindo ao Clube dos Escritores. Eu, como escritor, vou fazer o seu ingresso ao Clube dos Escritores. Tem tipo um ritual para entrar no Clube dos Escritores. Você lembra os Cavaleiros da Távola Redonda? É assim, vem cá. Esse aqui é o seu livro. Eu te consagro, escritora. Olha aí, tia Maristela. Esse aqui é o livro da família, é uma biografia da família Brancher, ou Brancher. Brancher, que é a sua família, né? Minha família. E é muito legal, não sei se esse livro vai estar à venda, acho que não. Não. É muito legal porque, além de ser ilustrado e a cores, eu achei muito legal isso aqui, começa com a certidão de nascimento dos patriarcas, no caso da família, né? Uhum. E conclui com a de óbito. Achei muito bem sacado isso. Porque tem todo um trabalho de pesquisa genealógica e tudo mais. E tem muitos do Projeto Chapecó aqui. Eu tô vendo a Marliese ali, ó. Uhum. Marliese. Né? Essa Marliese aqui não é aquela que tá ali, porque aquela ali tá bem mais magra, né? 40 dias sem comer pão. Meu Deus do céu, eu já tinha ficado louco já. Tinha entrado em depressão, 40 dias sem pão. Tem mais aqui? Eu devo ter passado. Não. Eu queria ver a FIA. A FIA, quanto que a FIA pagou para ficar uma página inteira? Aqui, ó. Quanto que a FIA pagou maior que a própria autora, ó. Essa aqui, gente, olha que vocês estão na internet, ó. Essa aqui é a tia Maristela, ó. Essa aqui.
Olha o tamanho da tia Maristela. A autora do livro tá nesse tamanho. Olha a FIA. Quanto custa uma página inteira num livro, gente? É no mínimo 10 mil reais que a FIA te pagou. Não é possível. Eu vou descobrir esse mistério. Quanto que a tia Jacira... Eu descobri que a FIA... E eu descobri que a FIA se chamava Jacira lendo o livro. Ó, quando você lê, você adquire conhecimento. Mas eu acho que eu já sabia que era Jacira, só não me lembrava. Muito bom. Demais. Meus parabéns, tá? Obrigado, pastor. Que seja o primeiro de muitos. De muitos. E eu me senti muito honrado, eu vou ler aqui a dedicatória, tá? Para aquele que considera o pastor de verdade. Exemplo a ser seguido, pastor Carlos Ribas, você é especial para mim, Maristela. Quem achou? Então, parabéns. Quer falar alguma coisinha? Deixa eu virar o microfone para você, senão não pega. Pera aí. Eu só queria falar que o livro não está à venda, porque é uma biografia da família. Mas a gente doou esse livro para o pastor Carlos, porque ele é o nosso sobrinho do coração. Tá? Por isso ele recebeu um exemplar. Se vocês doaram, por que o Tito me pediu 30 reais? Eu não entendi. Esse livro não está à venda, mas aguardem As Aventuras de Tito, escrito por Maristela, logo nas melhores livrarias de todo o Brasil. Pode ser. Pode ser. Se alguém quiser, faça o pedido aqui nos comentários, aqui, que nós vamos mandar para você por 150 reais, porque é uma edição histórica. Obrigado, tia Maristela. Deus abençoe, tá? Uma salva de palmas, gente, ela merece, hein? Muito legal. E é o legal que aqui na contracapa tem a árvore genealógica desde 1500 alguma coisa? 1450, da família toda, e eles estão aqui, ó. Aqui é parte deles, aqui do Brasil. Tem essa parte aqui deles, e aqui toda a família. Muito legal. Vou contratar a tia Maristela para fazer a história da minha família. Não vai ser muito legal. Tem uma parte negra ali, sinistra. A parte da bandidagem não é muito boa. Eu tava numa cidade... Vai ter um interlúdio, Bibi. Eu tava numa cidade de Portugal, que é chamada Batalha. E esse nome é dado porque foi ali que começou a batalha do recém-formado Reino de Portugal contra a Espanha. Porque morreu o rei, e aí não tinha descendentes, só tinha um filho bastardo, que é Dom Afonso Henriques, e a Espanha quis tomar de volta Portugal. E aí ele falou, não, espera 6 meses, eu junto um exército e nós lutamos. Se vocês vencerem, ok, Portugal volta a ser Espanha, se vocês perderem, nós somos Portugal para sempre. Eles venceram e são Portugal até hoje. E nessa região de batalha, ali tem um castelo lindíssimo, e eu tenho vários vídeos no YouTube sobre isso, lá naquele lugar. Tem uma casa, um espaço lá que tem as placas das famílias, com os brasões das famílias daquela época, nós estamos falando de 1100, não sei qual era o ano, não me lembro, mas bastante tempo, das famílias que faziam parte dessa batalha. Aí eu achei a família Coelho, que é do Bispo Jaime, até mandei para ele, da família Coelho, e achei a família Ribas lá também, porque é de origem portuguesa. E o Burrichó aqui não comprou, acho que era caro, era tipo, sei lá, 50 euros, eu acho que eu devia ter uns 3 euros no bolso só. Tentei dar um par de tênis, o cara não aceitou. Porque pobre viaja, tipo assim, toque de caixa, tipo, você come o que dá, o pãozinho que sobra. Mas assim, era muito legal, tinha os brasões das famílias, era muito legal. Vou voltar pra batalha um dia e vou comprar o tal do brasão. Por isso, você que está assistindo, oferte no Superchat. Mande oferta. Você quer que eu vá para Portugal? Pague a minha passagem, eu vou para Portugal. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre... lembrando de tudo, não tem agenda da semana, mas inscrevam-se no CETIB 2. Nós estamos com essa promoção. Você que quer fazer o CETIB, sonha em fazer o CETIB? Então, nós vamos ter o CETIB 2 em novembro, 14 de novembro à noite, 15 que é o feriado, uma sexta-feira o dia todo, e à noite, claro, e posa lá, né? Sábado o dia todo, domingo o dia todo, até a noite. No site tem os lotes de inscrição com preços mais baratos, mais atraentes. E se você não fez o nível 1, você precisa fazer o nível 1 para poder estudar no nível 2, mas aí eu estou te dando o nível 1 de graça online. Então, se você quiser estudar no nível 2, só se inscrever e pagar, e eu te dou o nível 1 de graça online. Vai ganhar o nível 1. É muita moleza isso, né? Por que a gente faz isso, gente? Eu não devia fazer isso. Devia deixar o povo se lascar. Eu me lasquei na vida para conseguir chegar onde eu cheguei. Vocês se lascaram na vida. A gente deixa, sabe, o crente, a gente amolece pro crente e muita gente não aproveita.
Teve um aluno meu que falou, eu ia pagar parcelado, mas estava dando no valor total R$200 a mais do preço. Ele ia pagar 1.000 no primeiro lote, ia dar R$1.200. R$200 a mais do preço, para parcelar em 10 vezes. Eu falei, isso dá R$20 por parcela. R$20 por mês, pela facilidade que você tem de pagar em 10 meses, é um Big Mac a menos por mês. E a pessoa está reclamando ainda do preço. A facilidade de você pagar em 10 vezes, estudar na escola que você quer, só por causa de R$20 a mais, não é 200 a mais por mês. É no total do parcelamento. Não é? E não somos nós que cobramos isso, fique bem claro. É a operadora de cartão que cobra os juros. Nós não cobramos nada disso. Então, sabe, nós crentes, às vezes, nós somos tão ágeis e rápidos e práticos para as coisas do mundo ou para aquilo que não agrada a Deus. E quando é para estudar, a gente fica naquela, não sei, eu tenho que ver, eu vou deixar para depois e chega depois, não dá certo. Porque o que o diabo puder fazer para travar, ele vai fazer para travar. Então, olha só, você que está na internet me assistindo, se você quiser hoje, você decidir hoje assim, eu vou num cruzeiro gay que só vai ter homossexual no navio e custa R$10.000, o diabo vai te dar dinheiro para você ir. Se você decidir, eu vou no CETIB, vai te dar falta de vontade, tristeza, depressão, você não vai querer ir. Entendeu? Vai dar R$1 a mais de juro, não, é muito... Então assim, toma uma decisão, estude. Eu estou dando uma moleza, tá aqui ainda o tagzinho? Estou dando uma moleza. Se você se inscrever no 2, eu te dou um online de graça, R$400 a menos na tua conta, que custa um online. R$400 é um online, então dá para você ir, tá bom? Vamos lá. Fora isso, não tem, acho que anúncio nenhum, né? Vamos lá, gente. 1 Coríntios 12, verso 1. Vamos falar hoje sobre os dons do Espírito. E a semana que vem eu quero começar com o estudo sobre o tabernáculo de Moisés no deserto. É muito legal. Átrio, santo lugar, santíssimo lugar. Tem uma ligação com o Pai, Filho e Espírito Santo. Tem uma ligação com o Espírito, alma e corpo. É muito legal. Vocês não têm ideia que estudo extraordinário. Vamos lá? Verso 1 diz assim, irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Paulo começa dando um alerta. Não quero que vocês estejam desinformados. Tem uma outra versão? Alguém tem uma outra versão? Melhor essa. Ignorantes. Não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos dons espirituais. Gente, vocês acham que isso tem sido levado a sério? Não é? Vocês acham que isso tem sido levado ao pé da letra? Ou a igreja de hoje, quando eu falo igreja, com I maiúsculo, o corpo de Cristo ao redor da terra, a união dos convertidos, independente da placa denominacional. Eu sou muito grato a Deus porque eu ministro em Assembleia de Deus, eu ministro em Quadrangular, eu ministro em Batista, eu ministro em Metodista, em Presbiteriano. Eu não tenho problemas denominacionais porque eu consigo navegar nesses mares, né? Agora tem gente não, que é aquele batistão, cabeça fechada, cabeça dura, que não consegue sair do seu métier e pregar numa outra igreja ou ensinar. Então eu orbito nesses planetas, mas tem gente que é desinformado quanto a dons espirituais. Tem gente que me fala assim que tem o dom de revelação. Quantos já ouviram falar de dom de revelação? Nós vamos procurar hoje se tem dom de revelação na Bíblia. Entendeu? Eu tenho dom de revelação. Não existe o dom. Já ouviram falar em dom de visão? O irmão tem dom de visão. Modernizaram o termo agora, é visão aberta. O irmão tem visão aberta. Tá? Criam-se termos para explicar coisas que a Bíblia não quis falar, que a Bíblia não quis explicar. Então nós temos que ser informados, tá? Então vamos lá. Verso 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito, em letra maiúscula, é o mesmo. E também há diversidade nos serviços. Estão achando? 1 Coríntios 12? Você está na 2 Coríntios, tia Lúcia? Vem para a primeira, então. Vai lá. Esse negócio de primeira, segunda, né? Para quê? Por que não fizeram um livro só, né? Vocês sabiam? Então eu vou falar uma coisa para vocês. Sabia que 1 Samuel e 2 Samuel era um livro só? 1 Crônicas, 2 Crônicas era um livro só? 1 Reis, 2 Reis era um livro só? Leiam o livro porque a Bíblia é assim, cujo autor aqui vos fala, que tem a explicação sobre os diversos cânons da Bíblia, inclusive esse que tinha menos livros, mas na verdade era o mesmo texto. O mesmo texto que nós temos hoje, mas canonicamente tinham menos livros, porque 1 e 2, 1 e 2 eram todos eles um livro só, tá bom?
Se você está assistindo aí e não sabe que livro é esse, entra no meu site, vai ter loja aparecendo aqui em algum lugar, e aí você pode comprar lá e tá na promoção, hein? Vamos lá, olha, acharam? Todo mundo achou? 1 Coríntios? Lembrando que o Novo Testamento é primeira, Velho Testamento é primeiro, né? 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, porque são livros, masculino. Novo Testamento, cartas, 1 Coríntios, 1 Timóteo, tá vendo? Novo Testamento no feminino, porque são cartas, epístolas. Velho Testamento no masculino, porque são livros. Não é legal? Substantivo masculino, substantivo feminino, tá? Mas se você falar 1 Samuel, isso você tem problema, não muda nada. É só uma questão de acertar ali na forma de falar, tá bom? Eu, volta e meia, eu falo 1 Samuel. Eu sei que eu falei errado, mas eu finjo que não falei, porque senão... Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Consegue entender isso? Os dons são diversos. Eu gosto muito da palavra dom, que no inglês, se você pegar a Bíblia em inglês, o termo dom é o mesmo termo para presente, gift. Gift, você ganhou, é um presente. Que legal como a gente vê dom como um presente, ou seja, Deus te deu, é um presente. Você ganhou presente que você merecia ganhar? Eu já. Mas você já ganhou presente que você não merecia ganhar? Eu também já. Então, presente não está ligado a merecimento. Está ligado à bondade de quem deu. Olha o leque da visão abrindo agora. Ó. Tem dom de visão aberto agora. Ó. Entendeu? O dom não está ligado ao seu merecimento, está ligado a quem te deu. Por isso que nós vamos ver um texto aqui, nesse estudo de hoje, que o Espírito Santo, ele concede, é agora, tá, o verso 7, ele concede por um fim proveitoso. Verso 6, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. E aí o verso 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Se alguém tiver um dom numa igreja que não haja um fim proveitoso para esse dom, não foi o Espírito Santo que deu. Me lembro de um menino, Sid Clay, acho que era o nome dele, já deve ser um adulto, que falou um dia para mim assim, eu estou orando a Deus para Deus me dar o dom de revelação. Que bom que não existe. Né? Por que você quer, Sid Clay, o dom de revelação? Porque aí Deus vai me revelar os podres de todo mundo e vocês vão ficar na minha mão. Satanás falando. Ô Satanás, cadê Sid Clay? Mas entenderam? Tem um fim proveitoso para isso? Se eu subir no altar e pregar e falar rajadas de língua estranha, que é um dom, né? Variedade de línguas, só para promover a minha mensagem, ou aqueles pregadores, eu acho muito engraçado, quando eles esquecem o fio da meada, eles começam a orar em língua estranha para poder achar o texto da Bíblia. Eles estão pregando, né? Porque não sei o quê, né? Pô, meu irmão, eu quando me perco, eu consigo ser humilde e falar, me perdi, quem lembra onde é que eu estava? Vocês já me viram pregar várias vezes, já me viram fazer isso? Eu me perco e eu falo, irmãos, me perdi, onde é que eu estava? Aí alguém fala, você estava tal coisa. Verdade, vamos voltar. Qual que é o problema, gente? Não é um espetáculo, não é um show. O culto não pode ser um espetáculo. Por mais performático que seja o ministro do evangelho, por mais carismático, por mais teatral, mas não é um espetáculo. Se errou. Ministério de louvor, começou a tocar, deu errado? Para! Peraí, gente, erramos a nota, vamos de novo, vai lá. Pastor Álvaro domingo. Excelente exemplo. Começou, viu que não deu certo. Não, peraí, vamos tentar acertar o tom aqui, o tempo. E aí começou e foi. É isso, porque não é um espetáculo. Agora, eu tô na entrega do Grammy e a minha banda tá sendo homenageada. Eu não posso errar. É um show, um espetáculo. Né? Eu fui pago para animar uma festa, sei lá, eu tenho uma banda. Ou eu tô pago numa empresa para dar uma palestra. O cara tá pagando 10 mil para eu dar uma palestra numa empresa. Atenção, você que tem uma empresa. Atenção, você empresário, que quer uma palestra boa para seus funcionários. Fala comigo. Enfim, né? Aí, cara, você não pode errar. Você pode chegar lá e dar mole. Porque aí é um serviço, é um contrato de trabalho. Mas o culto, o que é? Não é um irmão melhor pregando para os irmãos piores. Não é um irmão maior pregando para os irmãos menores. É um irmão corajoso que se dignou a estudar a palavra, trazendo o que o Espírito Santo trouxe a ele para os outros, é isso.
Qualquer um pode fazer isso. Qualquer um pode se levantar e pregar. Nós vamos ver isso nesse estudo de hoje. Qualquer um. O problema é que hoje nós classificamos, nós rotulamos funções, nós rotulamos posições eclesiásticas, nós rotulamos ministérios e nós classificamos as pessoas dentro da igreja. Então o pastor, por ser o líder do rebanho, ele é maior do que o crente. Ele tem que ser honrado, ele tem que ser... Eu até estava brincando com um irmão lá em Florianópolis, eu admiro muito os diáconos da Quadrangular. Eu acho uma classe... A Neiva que é... Você é diaconisa, não? Mas eu inclusive, acho que eu falei isso lá em Iporã, eu falo em todo lugar. Toda Quadrangular que eu vou, eu admiro o diácono da Quadrangular. A nossa igreja, a Unção e Poder lá no Paraná, teve a bênção de Deus de ter um casal de diáconos da Quadrangular que teve uma situação com a igreja deles e saíram e vieram congregar com a gente. Foi um período de bênção. Silvano e Denise, que Deus abençoe se estiverem me assistindo. Foi um período de bênção. Porque o Silvano e a Denise, eles ensinaram nossos diáconos a ser diáconos. Sabe, estar no horário, ser servo, eles moldaram a nossa visão de diaconia. Mas para mim causa estranheza, porque é demais às vezes. Sabe, é uma servidão que eu não estou acostumado a ter. Aí eu cheguei lá em Florianópolis, aí o pastor chegou e falou assim, ó, essa irmã e essa irmã aqui estão ao seu serviço. E as irmãs bem assim, ó. Treinados no exército de Israel. São da Mossad, sabe? Do serviço secreto de Israel. Eu falei, amém. Meu Deus do céu. Teve uma hora que eu olhei pro lado, quando eu olhei pro lado, assim, como se eu quisesse saber, tipo, onde é que tá meu celular? Eu olhei pro lado, assim, quando eu olhei pro outro, a irmã tava aqui do meu lado, assim, ó. Eu fiz bem assim, ó. Eles são muito rápidos, muito rápidos. Na outra vez, ano passado que eu fui lá, eu tava pregando à noite. Que eu não sei porque esse ano eu não fiquei pregando, acho que eu dei mole e falei que ia voltar antes. Que ano passado eu fiquei pregando, né? Acho que agora que eu me liguei, enfim. Aí tava uma criança assim, tadinha da criança, que as diaconisas já ficam assim, ó, em fileirinha, né? E tinha uma criança que a mãe tá assistindo o culto, a mãe meio que se descuidou, prestando atenção na mensagem, a criança saiu, andou, foi até o canto assim. Uma diaconisa do outro lado da igreja, eu já vi a diaconisa assim, ó. Parecia uma águia que ia atacar um roedorzinho. Aí a criança mexeu o negócio, ela foi assim, ó. Um segundo, já pegou a criança na mão, assim, já sumiu com a criança. Eu não sei se essa criança está desaparecida até hoje. Ela sumiu com a criança da igreja, nunca mais foi vista essa criança. Então, assim, tem ordem dentro da igreja, o negócio funciona bem. Só que eu não estou acostumado com essa, sabe esse negócio de, o que você quiser? Eu falei, não, você quer uma água? Não, irmã, tá de boa. Água de coco. Irmã, de verdade, água com gás. Eu tive que aceitar, eu aceitei uma água. Falei, tá, me dá uma água, sem gás e sem gelo. Pode ser de torneira? Não. De torneira, não. Mineral. O senhor prefere a marca... Não, pelo amor de Deus, sabe, é muita servidão. Eu não estou acostumado, acho muito legal. O problema é que isso pode causar em alguns irmãos um senso de que eu sou importante de verdade. Que eu sou realmente... Sabe, as pessoas têm que me servir. Até onde isso é tão bom? É muito legal o irmão saber servir o seu pastor. É muito legal, isso é muito legal. Mas eu tenho medo quando um pastor, seja quem ele for, não tiver equilíbrio. E entender que Jesus lavou os pés dos discípulos e não foi os discípulos que lavaram os pés de Jesus. Que se quem serve quem, é bonito o obreiro honrar o líder, lindo, mas o líder serve o obreiro também. Então eu tenho medo disso, sabe? Eu tenho muito medo de que extrapole ao ponto de que as pessoas não entendam mais essa posição dentro do reino, de que não há um maior e um menor. De que Jesus tinha a mesma roupa que os discípulos e quando Judas foi traí-lo e falou, pode prender, o guarda não sabia qual deles era Jesus. Ele falou, qual deles? São todos iguais? Estão na mesma posição. Aí Judas disse, o que eu beijar é o Senhor. Então se Jesus estivesse numa pedra, ou tivesse com uma roupa diferente, ou com um manto, como a gente vê, branco com um negócio vermelho, talvez até com uma coroa, os guardas saberiam de quem era o líder, mas Jesus não tinha cara de Jesus. Ele não tinha postura de rei dos reis, senhor dos senhores. Ele estava ali só como Jesus Cristo homem, né? O que veio, nascido de uma virgem, para morrer no nosso lugar, o Cordeiro de Deus, que deveria ser sacrificado em nosso lugar. Então, se Jesus, que era o rei dos reis, senhor dos senhores, morreu como um cordeiro,
não precisou botar coroa de verdade para provar que ele era o rei, por que nós que somos o cocô do cavalo do bandido, fugindo do mocinho, precisamos de uma coroa dentro da igreja? Para provar que nós somos alguma coisa. Se o próprio rei não precisou da coroa para provar. Essas coisas que eu fico pensando, não é? E quanto maiores as igrejas e mais ricas elas são, mais monárquica fica a igreja. E mais reis são os líderes. Que nós vimos uma cena uma vez de uma pastora, esposa do pastor de uma igreja, que no dia do seu aniversário eles colocaram um tapete vermelho da entrada da igreja até o altar, ela ficou sentada num trono, lembra disso? Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ela ficou sentada num trono e as pessoas vinham e colocavam um presente aos pés dela e homenageavam ela. E me parece muito com Jezabel casando com Acabe, não é? E ela que era rainha dos Sidônios, agora se tornando rainha dos israelitas, e os israelitas tendo que adorar uma rainha persa. Então assim, sabe, me parece muito com aquilo que o diabo fez o tempo todo contra Israel, dentro das nossas igrejas. Eu tomo muito cuidado com isso. Então vamos lá, se um dom ele é usado para um fim que não seja proveitoso para o reino, esse dom não foi dado por Deus. Amém ou não? Amém. Mesmo que seja parecido com o dom que Deus deu. E se Deus deu um dom a mim, e eu usar esse dom contra o reino, ou ao meu proveito próprio, Deus tira esse dom de mim, tá? Nunca me esqueço de uma juíza muito amiga minha, eu dei, eu desdou. Ela dava uma coisa, se o cara não usava direito, ela mandava buscar de volta. Mas a senhora deu, eu dei, eu desdou. E é isso aí, concordo muito com isso, tá? Verso 11, Não, vamos ler os dons primeiro, vai lá. Verso 8. Tomar minha aguinha que o tio Tito trouxe, e o tio Tito não quer mais aparecer por alguma razão. Acho que agora é a fase da Maristela. Acabou o teu reinado, Tito. O reinado de Tito acabou. Verso 8. Porque a um é dada mediante o Espírito. Eu gosto muito dessa afirmação o tempo todo. Mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. Depois eu vou explicar, tá bom? Cada um por um. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Não parece dom, né? Sabedoria e conhecimento, mas eu vou explicar. A outro, a um é dada no mesmo Espírito a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Verso 10. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme ele quer. Então vamos lá, só pegando o 11 de novo, mas um só e o mesmo Espírito, ou seja, o Espírito Santo, realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme o Espírito Santo quer. Então nós podemos pedir, mas se o Espírito Santo falar não vai ter, nós não teremos. Tá? Então é conforme o Senhor quer. Voltamos ao verso 8. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria. Qual é o dom da palavra de sabedoria? Vocês já viram aqueles... Eu gosto muito, não necessariamente para o iletrado, para o analfabeto, tá? Mas eu gosto de exemplificar dessa forma que nos parece mais claro. Pegar um senhorzinho, uma senhorinha, analfabetos, iletrados, sem estudo. E aí você vê ele ter uma oportunidade num culto. E ele discorre sobre a palavra de Deus, sobre a presença do Espírito Santo, sobre a vida de Jesus, como teólogo nenhum consegue. De onde veio isso? Se não foi de Deus. Da onde veio isso se não foi Deus quem deu? Não é? A palavra de Deus nos diz que se nós vamos ser julgados por alguém, não é para a gente se preocupar. Porque no momento que nós tivermos que responder aquelas questões acerca da nossa fé, julgados pela nossa fé, o Espírito Santo vai nos dar cada resposta. Não é igual uma prova que você tem que estudar para acertar as respostas. Um teste, você tem que estudar para acertar no teste. Não. Se alguém pegar e te colocar contra a parede, o Espírito Santo vai te dar as respostas certas. Mas isso vai vir mediante um dom de Deus. Lembrando de novo que dom não está ligado a você merecer ou não. Dom está ligado à bondade de quem entrega. Então, se nós realmente vamos ser afligidos por alguém, é o caso, uma vez eu logo no início do seminário, me dei de cara com um radialista na cidade de Cascavel, no Paraná, que era espírita, kardecista, líder de grupos de estudo na Mesa Branca,
conhecia a Bíblia como ninguém, conhecia o Evangelho segundo Kardec de cor. E aí eu fui fazer um trabalho para eles, eu trabalhava numa instituição, uma gráfica, fazer um trabalho para eles, e ele chegou e começou a me perguntar uma série de coisas sobre Jesus e tal, e ele querendo colocar ali a visão kardecista sobre quem era Cristo, né? E eu sabia malemar a Bíblia, novo convertido, recém-estudando ainda, e eu me lembro que eu só, enquanto ele estava fazendo as perguntas ou formulando as suas teses, eu ficava em espírito de oração dizendo, Espírito Santo, eu preciso muito daquele dom de sabedoria agora. Eu preciso muito de dom, da palavra do conhecimento, da sabedoria, eu preciso desses dons agora. E sabe, eu entendo que Deus me deu naquele momento. Aí vai ter uma teoria na igreja que diz que dom é dado por Deus e nunca mais a pessoa perde, tá? E tem uma outra linha que acredita que o dom é dado mediante a necessidade momentânea e a pessoa não fica com ele. Que seria errado eu dizer, eu tenho dom de operação de milagres. Não, eu não tenho dom nenhum. Mas à medida que a igreja precise e Deus queira me usar, se eu estou apto para aquilo, Deus pode naquele momento tocar em mim e eu ser usado para que um milagre aconteça. Isso me parece bem justo e interessante, porque senão o milagreiro vai virar um curandeiro. E o profeta vai virar um feiticeiro vidente. Então me parece muito mais coerente Deus querer usar o dom na pessoa que está naquele momento sendo o canal de Deus para a vida das pessoas. E aí eu pedi a Deus, e Deus, e sabe, como se eu estivesse lendo a Bíblia, me vinha a frase assim completa. Não assim, tipo, fale tal coisa. Não, me vinha no meu coração textos da Bíblia para contestar o que ele estava falando. E o cara, só que eu não me lembrava os capítulos e versículos, provavelmente eu devia ter lido algum dia, e esqueci, claro. E o Espírito Santo estava me relembrando de tudo, estava lá no meu palácio mental. E vinha os textos, e eu pegava e falava. E ele falava uma coisa, e eu contestava, botando ele em xeque naquilo que ele falava. E ele não conseguia achar uma escapatória para aquilo. Ele chegou e falou assim, ó, diante de Deus, irmãos, tá? Não para minha glória, para a glória do Senhor. Ele chegou e falou bem assim, eu nunca discuti a Bíblia com uma pessoa tão inteligente como você. Ele falou. A Fran lembra de quem que era um radialista muito famoso, muito famoso, muito famoso. E aí tinha um amigo nosso, que a gente andava junto na mesma igreja, e ele falou com esse amigo nosso outro dia, falou assim, rapaz, eu já botei muito crente na parede, crente velho, ele falou na parede, mas o teu amigo, fulano de tal, ele me colocou na parede. E eu não sei como. Hoje, talvez, eu discutisse meio que de igual para igual, mas naquela época eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Então, o dom da palavra de sabedoria, atrelado a esse dom de palavra do conhecimento, é quando você recebe um conhecimento de Deus que você naturalmente não tem. E o que é o conhecimento? Vamos dividir isso. Conhecimento vem de conhecer. E o conhecer o que é? Você vivenciar, ter experiências, você ir até algum lugar, você pegar alguma coisa na mão, isso é conhecer. Então o dom de conhecimento é eu ter vivenciado coisas que eu não vivenciei. É Deus entregar a mim algo que eu não tive a oportunidade natural, porque o dom ele é espiritual, ele é sobrenatural, está acima do natural. Eu não tive a oportunidade de vivenciar aquilo e Deus me deu isso de forma sobrenatural. Então imagine aí, por exemplo, eu já vi isso, alguns testemunhos, de gente analfabeto que consegue ler a Bíblia. Mas é analfabeto. Dá um livro meu, dá o livro da tia Maristela para ele ler, não consegue. Na Bíblia, o cara começa a ler a Bíblia. Como que ele tem o conhecimento didático, não é? De ter aprendido a Bíblia, ou aprendido a leitura do português, se ele não lê um outro livro, se ele não lê nada mais do que isso. Então isso é um dom que Deus dá. Mas aí minha pergunta é, esse dom, ele tem o dom do conhecimento, ok, amém. Mas então ele pode ir, por exemplo, na NASA e manipular um equipamento hipermoderno porque ele tem dom de conhecimento? Absolutamente não. Aí que se confunde o entendimento do que é um dom, não é? Aí que se confunde, porque, então, em tese, se eu tenho um dom e esse dom fica comigo por tempo indeterminado, então eu vou ter conhecimento, é um superpoder. Deixa de ser um dom, vira um superpoder, não é? Qual foi? Eu não sei, eu não assisti os Avengers, essas coisas. Fui com o Matheus assistir o último filme, fiquei 3 horas no cinema, mais perdido que baixinho em comício, né? Que surdo em jogo de bingo. Eu não estava entendendo mais nada, era herói morrendo, era um com o martelo pegando o martelo do outro, eu não sei mais nada. No meu tempo,
Super-herói era o Superman, caiu de uma nave espacial, levantou a caminhonete do tiozinho. É aquilo ali, né? Essa é a minha época. O Batman era cinza e tinha sobrancelha pintada com lápis, que era o Adam West. Esse é o meu tempo de super-herói. Hoje em dia mudou, tá tudo muito louco. Mas tem um super-herói que eu vi em algum filme, que é uma mulher que ela prevê o futuro. Ou não, ela tem sorte. É assim. No filme do Deadpool, tem uma mulher que tem sorte, que as coisas vão acontecer e dão certo pra ela. Tipo, é tipo isso, entendeu? Ah, eu tenho o dom da sorte, então agora nada mais de errado vai acontecer na minha vida porque eu tenho o dom da sorte. Estão entendendo? Parece meio contra o que Deus gostaria para a humanidade, alguns escolhidos terem dons especiais, se tornarem seres especiais. Não parece estranho isso? O dom da sabedoria, então nunca mais eu erro, porque eu tenho o dom da sabedoria, não vou mais errar. O dom do conhecimento, o dom da operação de milagres, então qualquer pessoa que eu colocar a mão vai acontecer um milagre. Virou um superpoder. Tá, então isso parece absurdo, mas e o cara que ora em língua a qualquer momento? É um dom ou ele desenvolveu uma habilidade vocálica de falar palavras inteligíveis? Que aquilo não é espiritual, é uma habilidade mental. Chamado pelos gregos de poliglossolalia. Variedade de línguas. Então, aí que vem a questão de analisar os dons. Os dons são, de fato, um presente dado por Deus para uso restrito do corpo de Cristo, mediante a vontade do único e sempre Senhor Espírito Santo? Ou são poderes dados à igreja para que um se torne melhor do que o outro? E eu já vi casos, e aí eu falo para vocês, o ruim do meu chamado, de viajar muito e estar em eventos e igrejas, é que eu conheço os bastidores desses eventos. Eu conheço os bastidores dessas pessoas quando elas não estão nos holofotes, não estão no palco, eu conheço elas no backstage, né, lá atrás. Eu já vi casos de pessoas estarem no palco, que aí é literalmente palco, deixa de ser altar, deixa de ser... E ali pregando com entusiasmo e com bastante... uma figura homilética muito bem produzida, e uma oratória muito boa, e língua estranha, e revelação e profecia. E as pessoas dizendo, meu, que bênção! Que bênção, que bênção, que bênção. Aí lá no backstage, a pessoa falando palavrão. Palavrão do sentido, aquela palavra que parece com baralho, mas com a letra C no começo. Falando, isso aqui é um palavrão. O linguajar chulo, o linguajar, sabe, de um ímpio, de um mundano, falando coisas que o ímpio fala, pensando de forma que um ímpio pensa. Aí a minha pergunta é, como pode da mesma fonte sair água doce e água amarga? Vocês entendem isso? Mas por que a igreja julga como bênção? Porque é exatamente esse papel que nós não devemos exercer. O papel de plateia. Porque quando nós nos colocamos na situação de plateia, nós esperamos uma performance. E se subir um tiozinho meio gago lá, bom de Bíblia, que não tenha dom nenhum, só tem conhecimento para pregar a palavra, para nós o culto foi chato. Foi ruim. Mas se subir um pecadorzão, que sai dali, vai pro hotel, e sai com uma irmãzinha da igreja, vários casos de escândalos que a gente conhece por aí, a internet está cheia disso, mas lá subiu lá e arrotou cebolinha e peidou arroz doce. A gente fala, nossa, que bênção que foi o culto. A presença de Deus estava aqui. Minha pergunta é, a presença de Deus ou foi uma ação emotiva e nós desenvolvemos uma capacidade de ligar gatilhos emotivos e pensar que isso é unção? Porque, irmãos, pensem bem comigo, pensem com razão agora, tá? Esqueçam qualquer dogma religioso. A unção, ela gera emoção? Claro que gera. A pessoa cheia da unção de Deus, uns choram, outros riem, outros oram em novas línguas, outros caem, outros saem correndo, outros rodopiam. A unção, ela desenvolve emoção. Qual que é a parte difícil e qual que é a parte gostosa? A parte difícil é a unção. Pagar preço, separar do mundo, deixar de pecar, dizer não para as coisas que você gosta, porque o pecado é bom. A gente fala para a criancinha que o pecado é ruim. O pecado é bom. Se o pecado fosse ruim, ninguém caía no pecado. Se o pecado fosse uma cebola crua para você comer, tirando os alemães aí que gostam de comer cebola crua, né? Tipo eu que não gosto, né? O pecado é uma cebola crua, vai, peca. Eu nunca ia pecar na minha vida, não é? Mas o pecado, de repente, é uma maçã, uma banana, uma jaca, sei lá, quem gosta de jaca, não sei, enfim. Não é? É um pudim, é um hambúrguer. A Bíblia fala que Satanás se aparenta com um lobisomem, que Satanás se aparenta com o boitatá, com a mula sem cabeça. A Bíblia fala que Satanás se aparenta com um anjo de luz, para, se possível, enganar os eleitos. Ou seja,
Essa história de que o diabo vai te assustar na porta do cemitério, vai aparecer como uma velha desdentada na porta, na janela da sua casa batendo, como um fantasma, isso é mentira, isso é mito. Isso é para nós criarmos uma imaginação sobre que o demônio é feio. E aí quando aparece o demônio do jeito que ele é, que é bonito, atrativo e sedutor, nós pensamos, esse não pode ser o demônio, porque eu sei que o demônio é feio, fedido, ele tem garra, ele tem chifre, ele tem pelo, ele vai me assustar, é meia-noite, cemitério, encruzilhada. Eu sei que o demônio está lá. O demônio não está sentado do meu lado dentro da igreja. Entenderam ou não? O demônio não é meu colega de faculdade, de trabalho. Esse não. Mas você entendeu? Porque se criou uma pré-concepção de que o demônio é tudo aquilo que, na verdade, ele não vai ser para a igreja. Ele vai ser algo que atrai a igreja e tire. Qual que é a função? Roubar, matar e destruir. Ele precisa roubar. Então, com essa pré-concepção, unção é mais difícil de se adquirir. E o mais gostoso é a emoção. Então, o que o inimigo nos ensinou como igreja? O que o inimigo nos ensinou como igreja? Para que você vai pagar um preço de unção? Se você pode ir direto na emoção. Eu posso pregar 3 horas uma mensagem para vocês. 3 horas. Nunca me esqueço quando eu fiz missões nos índios Terena, na Bolívia. Eu preguei uma mensagem de 50 minutos. Quando eu terminei de pregar a mensagem de 50 minutos, o missionário olhou para mim e falou, continua. Eu falei, mas é fim? Acabou? Não, continua, filho. Pode continuar. Aí fui, emendei uma horinha ali. Eu falei, acabou. Eu falei, não, continua. Eu falei, cara, não tem mais mensagem, acabou. Pega outra, vai emenda outra, com essa outra. Mas em outro texto? Emenda com essa outra. Eu emendei outra e fui umas 3 mensagens. Porque nunca ninguém ia lá. Quando ia um missionário, um pregador, eles queriam 3 horas de culto, de mensagem. Eles queriam ouvir a Bíblia. Chato, sem língua, sem profecia, sem revelação, sem cura, sem milagre, sem nada. Porque eu tinha que falar uma frase em espanhol. O tradutor traduzia do espanhol para o terena. Os índios conversavam entre eles em terena. Devolviam para o tradutor olhava para mim em espanhol e falava, siga. E eu falava a segunda frase em espanhol. Ele falava, Jesus é bom. Dele, Deus, cara, Jesus é bom. E o outro perguntava, por que Jesus é bom? Ele falava, não sei, vamos perguntar. Continua. 3 horas de culto. Tem como ser rápido, performático, tem como fazer uma dancinha? Não tem. Mas no final você pode orar. Você pode orar no final. Que o Espírito Santo destrói todo sofisma, toda a cultura religiosa indígena, todo o paganismo, todo o xamanismo dos índios. E lá eu escutei o maior testemunho da minha vida, tive as maiores experiências da minha vida na tribo indígena fazendo missões. Por quê? Porque unção, às vezes é chata, e é um preço muito caro, mas ela gera emoção. Então você pode pregar 3 horas, chato, mas vai gerar a verdadeira unção. Mas só que é chato, é caro, é pesado. Então o que o inimigo ensinou? Aí direto no final, na emoção. E como é que eu vou fazer com a emoção? Eu vou forjar dons, tá entendendo? Eu vou fazer outras coisas, eu vou contar histórias, eu vou ser divertido, eu vou ter talvez uma música de fundo, alguma coisa. Porque aí eu vou elevar a nossa percepção. Nós somos seres sensoriais. Eu sou músico, aposentado, mas sou músico. Se você fizer uma escala menor, melódica, no fundo da pregação, vai cair para um tom mais profundo, mais triste. Você vai conseguir falar uma coisa que doa lá na alma da pessoa, a pessoa recebe melhor. Se eu jogar uma escala maior, Sol maior, entendeu? Sol maior, Ré menor e um Lá maior, sobe o clima da mensagem, fica mais alegre. Só com música, sem unção. Vibrando aqui, os humores, os líquidos do nosso corpo, vibrando pela música. A gente descobriu isso, cientificamente. Tem igreja que o músico é treinado para isso. Irmão, na hora do apelo, escala menor. Na hora da oferta, escala maior. Na hora do não sei o quê, músico treinado para isso. Aí eu pergunto para você, unção ou técnica? Técnica, de dominar a massa, né? De dominar. Então vamos lá. A um é dada a palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento. Verso 9. A um é dada no mesmo espírito a fé. Já pararam para pensar que a fé é um dom? E aí tem gente que você fala, o cara não acredita. Não, esse não tem o dom da fé. Esse não tem fé, não tem dom de fé. O dom da fé, falado aqui, é aquele que faz a pessoa viver pela própria fé. Viver pela fé.
Hoje eu estava glorificando a Deus hoje, porque Deus usou em mim, liberou em mim hoje, no dia de hoje, o dom da fé, a palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento. Hoje eu tive os três para solucionar um problema antigo. Eu estava com uma situação, desde quando eu me acidentei, 2016, tinha uma situação ainda da bike, do seguro, uma situação lá e tal. E aí hoje eu falei, eu preciso resolver isso. E Deus veio assim com uma enxurrada de ideias da forma de solucionar isso. Uma enxurrada de ideias. Então eu tinha que ligar peças, tem várias peças, né? Tem advogado, tem o organizador, tem a loja da bike, tem uma série de coisas. Eu falei, Senhor, eu preciso ligar esses pontos, mas eu vou confiar em Ti, Senhor. Porque se eu for fazer do meu jeito, pode ser que eu faça 2, 3 coisas certas e no final dá errado, e eu magoo alguém, saio mal para alguém, eu confio no Senhor. A minha fé sobrenatural entregou nas mãos de Deus de uma maneira que de repente eu falei com o outro, quando eu fui ver, eu tinha solucionado todo o problema, que desde 2016 estava se arrastando, a gente estava tentando processar o cara que não cumpriu o que ele tinha que cumprir e tal, e sabe como que é arrastado essas coisas de processo, enfim. Acabou que eu terminei hoje o dia bem assim, uau, tudo solucionado. E eu fiquei pensando, da minha capacidade? Não, porque eu já estou desgastado nesse assunto. Quanto mais você tenta resolver um problema que você não consegue, menor é a capacidade de resolver ele. Você se desgasta. Por que tem gente que decide divorciar? Porque não tem mais capacidade, o desgaste é tão grande que parece que não tem solução. Estou tão desgastado, o relacionamento não tem mais solução. Não encaixa mais, ficou, né, cego. Os dentes da engrenagem, não desgastou. Então Deus dá essa capacidade, a fé produz isso. A fé produz isso. Quando Deus me chamou para o ministério, vocês conhecem meu testemunho? Quem não conhece, em nome de Jesus, ore para que eu termine o livro Quando Deus Te Leva ao Deserto, está tudo lá nesse livro, para lançar logo. Eu trabalhava numa empresa que eu ganhava 10 salários mínimos na carteira. Então, a preços de hoje seria 10 mil reais, sei lá. Tá bom? Demais, tá tranquilo. E Deus chegou para mim e falou, você vai abrir mão de tudo isso e vai viver pela fé. É um absurdo, porque o Mateus recém-nascido, como é que eu ia viver uma igrejinha no interior que a arrecadação da igreja era 70 reais por mês? A arrecadação da igreja, entendeu? Era 50 de luz. Então, assim, é uma loucura. Mas eu senti o chamado de Deus de uma forma tão sobrenatural que ativou a fé. E aí Deus falou com a minha esposa também. E ela falou, vamos. E foi sempre assim, Deus sempre falou comigo e confirmou com a Francine. Nunca houve uma situação em que só eu tinha certeza, só eu sentia o chamado e a Francine não. Ou que só ela tinha e eu não. Sempre com os dois. Uma só carne. Então ativou a fé. Passamos por momentos difíceis, não vou dizer ruins, porque hoje se nós damos risada dos momentos que nós passamos hoje, é porque foram difíceis, mas não foram ruins. O que é ruim a gente esquece, não quer lembrar. Se eu lembro hoje com graça, é porque foi difícil, mas foi legal. Passamos momentos muito difíceis, que eu conto no livro Quando Deus Te Leva ao Deserto, orem, para terminar. De eu passar dias comendo pera só num terreno baldio lá da minha casa, porque ela não tinha comida dentro de casa. E o resto de comida que tinha, a Francine comia porque tinha que amamentar o Mateus. Então era o que tinha para comer, eu falei, tem um pé de pera aqui do lado, para que eu vou ficar aqui chorando, dizendo que Deus me abandonou, que era uma loucura Deus mandar eu sair do meu emprego, agora não tem mais trabalho, não tem mais salário. Mas tem um pé de pera do meu lado, eu vou comer essa pera. Foi Deus que mandou. E fiquei de guardião do terreno baldio, porque as crianças iam da escola e queriam entrar para comer a pera e eu não deixava, porque era meu almoço e minha janta. Então, as crianças vinham, eu ficava na porta, na frente do terreno, tocando as crianças. Ah, vamos embora. Aqui vocês não vão entrar. Porque se eles entrassem, eles comiam o que eu tinha que comer. Então, sabe, são histórias legais que no dia, na época, pode ser que imprimisse um pouquinho de sofrimento, mas foi bom porque talvez imprimindo um pouquinho de sofrimento ampliou a minha fé. Porque você de boa, você ora menos quando está de mal. Quando está mal a situação, quando tem alguma prova, você ora mais. Se tiver Olha, por que Paulo disse que tinha um espinho na carne que era um mensageiro de Satanás? Aí ele fala, se bem que, né, me mantém no meu devido lugar. Eu sei da minha dependência do Senhor. Então, às vezes, uma provinha aqui, uma provinha ali, um pepininho para resolver, é bom, irmãos. É bom porque te coloca no lugar onde você tem que estar. Então, a fé produz isso. A outro, no mesmo espírito, dons de curar. Gente, eu já orei por muitas pessoas que foram curadas. E já orei por tantas outras que não foram.
A pergunta é, se o dom fosse para sempre, não teria que curar todas as pessoas que eu orei? Gente, ia ter fila na porta da minha casa com um pai trazendo filho doente para orar. Aí eu ia me corromper, eu ia cobrar 10 cada oração. E se o povo começasse a pagar, eu ia cobrar 20 daí. Que é assim que funciona. Entendeu? Essa semana, uma semana retrasada, acho que foi, uma irmã, não sei, mandou um e-mail para mim falando, olha, eu fui numa pastora, que teve uma revelação e viu uma macumba, um trabalho feito na minha vida e disse que eu tenho que voltar lá 7 vezes para fazer oração, para quebrar essa macumba e cada vez que eu voltar é para levar uma oferta de R$50. Um pastor ou uma pastora. A minha pergunta é, qual a diferença dela com o feiticeiro? Qual a diferença dessa pastora com o macumbeiro? Com a mãe de santo? Nenhuma. Nenhuma. Uma comprou parcelado, outra comprou à vista. Nenhuma. Vocês percebem que a igreja está se confundindo demais? Por causa de dons. O outro, vamos lá. A outro, operações de milagres. Que é o caso de você pegar um cadeirante, um cego e tal, e tal, e tal. A gente vê vários vídeos na internet, né? O próprio Reinhard Bonnke, da Christ for All Nations, lá na África. Gente de cadeira de roda, ele ora, a pessoa sai correndo com muleta, joga muleta, né? Vários dons. Eu posso garantir 100% que o próximo que ele orar vai ser curado? Não, porque segundo é mediante o Espírito. Segundo o Espírito. Mediante o Espírito. Segundo o Espírito. Individualmente, conforme o Espírito Santo quer. É o mesmo Espírito que realiza todas as coisas, conforme Ele quer. É o Espírito Santo, não é quem tem o dom. Quem tem o dom tem a obrigação de fazer. Hã? Pode enterrar o seu dom. Tem que fazer. Sempre que eu vou orar com alguém, eu oro torcendo para dar certo. Torcendo para funcionar. Mas é o Espírito Santo quem atua. Ele que é o verdadeiro Deus, né? A outro, profecia. Agora vem uma boa. O que é profecia, gente? Quem sabe? Vamos lá, pelo senso comum. O que é profecia? Palavra liberada. O que mais? Vamos lá, gente. Não tenho medo de errar. Uma previsão do futuro. Algo poderá acontecer, ok? O que mais? Profecia. Gente, vocês estão... Vocês dormiram na escola dominical. Uma previsão. Uma visão do mundo espiritual. Não teve lá a pastora lá que viu uma macumba feita? Né? Então, a profecia... Notre Dame é a igreja, Nostradamus. Profetiza que o Giovanni vai levar uma água pra você aí. Um café, ó. O Fabrício profetizou que você vai levar um café. A profecia é exatamente tudo isso que vocês falaram e um pouco mais. Profecia, na linguagem litúrgica, é a pregação da palavra. Tá? Então, eu estou aqui usando de profecia. Por quê? Porque o livro é profético. Então, eu estou fazendo a leitura de um texto profético. Então, é algo usado no dom de profecia. Então, se eu for lá ler a palavra de Deus para alguém, é considerado isso. Mas isso só os tradicionais creem. Quando os tradicionais leem sobre o dom de profecia, é essa defesa que eles usam. A profecia é a pregação do evangelho. Tá? Porque eles não creem no eis que te digo, assim diz o Senhor, eu vi uma macumba aberta na esquina, um negócio. Tá? Eu não acredito em muitas dessas profecias, ok? Não acredito. Eu já vi muito pastor chegar para filho... Teve um caso aí recente, né? Uma cantora famosa, estava com o filho doente, o pastor foi lá e falou, você não vai morrer, porque o teu ministério vai ser até tal idade, isso aqui, semana seguinte o moleque morreu. E aí? Entendeu? Então, existe uma interferência muito grande do dom de profecia. Porque a profecia também traz a revelação. Ela faz parte dos dons que nós chamamos dons de revelação. Não é o dom de revelação. Porque a palavra do conhecimento, a palavra de sabedoria trazem revelação. O discernimento de espíritos traz revelação. E a profecia traz revelação. Não existe um dom de revelação. Existem dons que trazem revelação. Então a profecia pode nos revelar o futuro. Pode sim. A profecia pode nos revelar o oculto. Pode. Eu posso estar orando e Deus me mostrar uma coisa escondida. Já aconteceu comigo, inclusive. Deus me mostrou coisas que estavam fazendo, pessoas estavam fazendo. Ipsis literis. O que Deus mostrou era aquilo. Então,
Pegou, gostou? Os advogados gostam disso, né? Ipsis literis. Então, assim, exatamente isso. A profecia pode revelar. Agora, o tempo todo, eu tenho dom de profecia. Aí eu chego aqui, eu tô aqui, já vi o futuro de vocês, já sei que vocês vão comer depois do projeto, já vi as coisas ocultas, já vi que vocês falaram de mim aí pelas costas, seus traíra. É isso a profecia? Estão entendendo? A aplicação ou aplicabilidade do dom, para que a gente não vire super-humanos, né? Então, a profecia é isso. E o discernimento de espíritos. Não é só olhar para um vulto e saber se é anjo ou é demônio. Porque seria útil para Pedro e para os discípulos quando estavam no barco e Jesus veio andando sobre as águas, né? Eles não precisariam dizer, é um demônio, é um fantasma. E Jesus falando, para, sou eu. E Pedro gritando, se és tu mesmo, manda-me ter contigo por sobre as águas. Aquele diálogo ali, desesperado, no meio de uma tempestade, para saber se era Jesus ou era o demônio da meia-noite que estava andando. Tenho discernimento de espíritos, olhei, Jesus, pronto, já sei. Mas o discernimento de espíritos não é só isso. Também é discernir o espírito da outra pessoa. Porque o espírito da outra pessoa está ligado ao campo espiritual dela, ao mundo espiritual. Então ela tem a alma que tem ali as emoções, os traumas, etc e tal. O corpo, que é o que nos interage, tem as doenças e tudo mais. Mas o espírito é a ligação ao mundo espiritual. Se a pessoa está mal no mundo espiritual, tem uma pressão, uma opressão, um ataque acontecendo sobre ela, é no espírito que isso se revela. Então eu chegando perto de uma pessoa, ou eu orando para uma pessoa, se eu tenho dom de discernimento de espíritos, esse dom de discernimento de espíritos me revela o que está acontecendo. Também é um dom de revelação. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, profecias e discernimento de espíritos. Me revela o que está acontecendo. Então se alguém falar para vocês, eu tenho dom de revelação. Não, você tem um dom, não é? Que vai talvez trazer a revelação do que está acontecendo. Os dons sapienciais, tá bom? O outro, discernimento de espírito. A um é dada a variedade de línguas. E aí, irmãos, nós temos que pensar, e vocês estão na internet também, que existem 3 fenômenos de variedade de línguas, 3 fenômenos, tá? Que são descritos na Bíblia e que são usualmente vistos nas igrejas. Nós temos que tomar muito cuidado para não misturar, que são 3 coisas totalmente distintas. 3 fenômenos, tá? Então, qual que é o primeiro fenômeno? É o selo do Espírito Santo. Esse nome está onde? Não, eu inventei esse nome, tá? Só para vocês entenderem. A pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Qual que é o sinal evidente do batismo com o Espírito Santo? Línguas estranhas. Línguas espirituais. Sejam elas como forem, línguas espirituais. Essas línguas na hora do batismo, o cara está lá no culto chorando, ou está em casa, de repente o Espírito Santo vem, pau! Né? É uma pressão. Nós falamos sobre batismo com o Espírito Santo 3 semanas passadas. A pessoa ora em línguas. É traduzível? Não. Se repetirá novamente só se ele guardou na mente e quiser. É uma vez na vida. Nós tivemos um caso de uma irmã da nossa igreja que foi batizada com o Espírito Santo, foi imposto as mãos sobre ela, caiu no chão chorando, orando em línguas, depois daquilo nunca mais orou em línguas na vida. Por quê? Porque isso é um fenômeno de identificação. A pessoa é visual. Tá? É um sinal visível de que ele foi batizado com o Espírito Santo. Pronto, é só isso. Esse é o primeiro fenômeno. O segundo fenômeno, o que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo veio sobre eles, e eles começaram a orar em línguas humanas. Tá? Eu coloquei ali boa noite em vários idiomas. Era exatamente isso. Eles começaram a falar as grandezas de Deus, os gregos ouviram em grego, os hebreus ouviram em hebraico, se tivesse espanhóis ouviram em espanhol, se tivessem americanos ali, ou ingleses, ou australianos ouviram em inglês, se tivessem italianos ouviram em italiano, se tivessem alemães ouviram em alemão, se tivessem... Estão entendendo? Então isso aí é o que é chamado no grego de poliglossolalia, que é variedade de línguas faladas. Eu falaria aqui em português para vocês, louvando a Deus, e cada um na sua língua materna entenderia na sua própria língua materna. Esse é um outro fenômeno. É esse o fenômeno que acontece dentro das igrejas? Principalmente na vertente pentecostal, neopentecostal? Não. Alguém ora em italiano na sua igreja sem saber falar italiano? Alguém ora em russo sem saber falar russo? Não. Então não é esse fenômeno. E qual que é o outro fenômeno? O terceiro agora, que é o que está falando lá em 1 Coríntios 13, que nós não vamos ler hoje o 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos... língua dos anjos. Que aí é uma língua completamente espiritual. E essa língua espiritual, ela está atrelada a um outro dom,
A um é dada a variedade de línguas e a outra a capacidade de interpretá-las. Se alguém for tocado por Deus para orar na poliglossolalia, ou seja, na variedade de línguas humanas, me perdoe a tosse, passei a noite inteira mal, com febre interna, e estou tomando remédio para garganta e remédio para resfriado. E aí está arranhando a garganta. Então, eu estou orando lá em russo, eu nunca falo, não sei uma palavra em russo, não, sei uma palavra em russo, strogonoff. É russo. É a única palavra que eu sei. Aí eu estou orando lá em russo e ninguém... Só comida. E aí ninguém aqui entende, porque todo mundo fala português e tal, mas de repente tem um russo que está aqui hospedado no hotel e passa pelo corredor e começa a ouvir alguém falando da vida dele em russo. O cara vem, bate na porta e entra e fala comigo em russo. E eu falo, não, peraí, eu não entendo nada. Ele fala em português, mas você estava falando em russo, eu ouvi você falando de Deus, da minha vida, da minha família e tal. Isso é uma manifestação. Então eu precisaria de um dom para interpretar isso? Não, eu preciso de um curso de russo. Entenderam ou não? Agora, se eu estou orando em línguas espirituais, que Paulo chama de língua dos anjos, eu tenho algum curso? Open English. Eu quero falar a língua dos evangélicos, pentecostal. Chegar lá na Open English e fazer, quer fazer o quê? Inglês, espanhol? Não, língua estranha. Não tem como ensinar. Então você precisa de um outro dom para interpretá-las, que é quando você ouve alguém orando, o teu cérebro começa a recitar aquilo em português. E aí, enquanto a pessoa está falando em línguas, você se levanta e começa, assim está dizendo o Senhor. E vai falando em português. Ao mesmo tempo, ele orando em línguas e você em português. Raro nas igrejas hoje em dia, infelizmente. Raro esse fenômeno. É mais comum todos orarem ao mesmo tempo em línguas, e alguns pregadores incentivam. Se você ora em línguas, ora em línguas, ora em línguas, ora em línguas. Fica todo mundo... Mas ninguém interpreta. É certo ou errado isso? Vamos ver na Bíblia. Vamos para a Bíblia, ok? Verso 11, mais um só. E o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo a cada um individualmente conforme ele quer. Vamos lá. Pulem para o verso 28. Lembra que eu falei das etiquetas, dos rótulos dentro da igreja? Olha o 28. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Por que o apóstolo Paulo coloca em primeiro, em segundo e em terceiro? Ele está colocando aqui em grau de necessidade para o reino. Tá? Então, qual que é a primeira necessidade para o reino? O apostolado. O que é o apostolado? Apóstolos, no grego, foi traduzido para o latim como missio. Missio veio para o português como missionário. Então, o que é um apóstolo? É aquele que vai para a missão e funda igrejas e prega o evangelho. Isso é apóstolo. Hoje virou cargo, né? O cara é crente, se converte, vira obreiro, aí vira diácono, vira presbítero, evangelista, pastor, bispo, apóstolo. Tipo um plano de carreira. Plano de carreira, tá? Mas não é uma função no reino. Eu sou apóstolo da igreja Unção e Poder. Mas para a reunião de pastores da nossa igreja, eu sou bispo deles. Ninguém me chama disso, é claro, mas para vocês entenderem é função, que não é um cargo. Não é um cargo, é uma função. Porque o que é o episcopoi, o bispo? É aquele que gerencia os outros pastores, é o que cuida da assembleia. Tá? O que é a assembleia? É a reunião dos crentes. Aí, mas eu sou pastor para as ovelhas. Para as minhas ovelhas. Eu sou pastor para o Giovanni, por exemplo. Mas o que eu sou para vocês? Mestre. Então eu estou aqui sendo usado por Deus na vida de vocês como mestre. Eu não estou pastoreando vocês. Vocês têm pastor. Então, vocês percebam que são ações fundamentais do reino de Deus. Você não pode chegar para o irmão e falar assim, irmão mestre, vem aqui, irmão... Gente, vocês não acreditam, tem igreja que tem cargo de profeta. Diante de Deus, eu me assusto. Pastor João, o profeta Antônio, eles deram cargos, pronome de tratamento, o cara é profeta. É absurdo isso. Me perdoe se algum que está me assistindo é o profeta, alguém, mas é um equívoco de interpretação literária de vocês, tá? Vamos lá. Então, o que é mais importante para a igreja? Os apóstolos, e depois os profetas, e depois os mestres, vejam só. E depois operadores de milagres, olha que importante para a igreja. E depois os que têm dons de curar. Que era importante para a igreja. E depois, os de administrar. O administrador está mais importante do que ora em línguas. Porque você pode orar em línguas o que for, meu irmão. Só que se você não souber pagar conta, a igreja fecha.
Você tem que saber administrar bem o negócio, não é? Aí Paulo fala no 29, será que todos são apóstolos? Ou será que todos são profetas? Ou será que todos são mestres? Ou são todos eles operadores de milagres? Ou todos eles têm dons de curar? Ou todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? E aí o verso 31, portanto, ou entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Vamos lá. Se eu sou um crente inteligente, que está no conselho de Paulo, do verso 1. Leia de novo, 1 Coríntios 12, 1. Quem pode ler para mim bem alto? Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, sejais ignorantes. Minha tradução diz, irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Então, se eu sou um crente inteligente, que não sou desinformado acerca dos dons espirituais, e eu vou para uma igreja que todo mundo ora em línguas, qual é o dom que eu tenho que pedir? Línguas? Todo mundo já ora em interpretação. Porque vai ter alguém ali que está profetizando alguma coisa que vai edificar a igreja, mas ninguém está sabendo porque ninguém interpreta. Então Deus quer falar com a igreja, e talvez muitos estão só reproduzindo o que ouviram a vida inteira, nem é Deus que está mandando, mas alguém ali com certeza é Deus, e Deus quer falar com a igreja, mas ninguém interpreta. Então, qual que é o melhor dom que eu preciso buscar? Interpretação. Entenderam? É isso. Paulo fala no verso 1, não sejam ignorantes sobre os dons, não sejam desinformados acerca dos dons. Você tem que entender que o dom é necessário para o bom desenvolvimento da igreja, não para a sua autopromoção. Dom não pode promover ninguém. O que tem dom serve a igreja, o dom não serve ninguém. Esse é o papel do dom espiritual, ok? Vamos lá para o capítulo 14. Nossa, tá tarde já. Vamos rapidinho, vocês aguentam? Só para não dar 2 estudos, ok? Verso 1. Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar, tá? Então aqui, aquele entendimento que o profetizar é falar da palavra, tá? Ele fica muito forte nesse sentido. Olha o verso 2. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende. Pois por meio do Espírito Santo, fala em mistérios. Então quando eu oro em línguas, eu oro para Deus. Eu não tenho a menor intenção que alguém entenda que eu estou orando. Se eu estou pregando, eu sinto a unção de Deus e as línguas vêm, eu tiro o microfone, eu oro em línguas e eu volto a pregar. Tá? Mas o que profetiza, fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. Essa é a função da profecia na igreja. Até, se vocês puderem sublinhar isso, é muito importante. Tá? Então, aqui estão entendendo que aqui a visão sobre a profecia é o ensino. Não é o eis que te digo, não é a revelação do oculto, não é a revelação do futuro, é o ensino. Tá? Edificar, exortar e consolar. Consolar, do grego, é ensinar. Lembram que o consolador é o ensinador? Verso 4. O que fala em línguas, a si mesmo edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Então, irmão, você quer orar em línguas o dia inteiro? A melhor coisa que você faz, você está edificando a si mesmo. Mas na igreja, profetize, ensine, exorte, console, ensine, não é? Que é o consolar. Eu quero que vocês todos falem em línguas, verso 5. Mas muito mais que profetizem. Pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba edificação. Voltando de novo, você é repetitivo, você profecia aqui está falando sobre exortação, edificação e consolo, ou ensino, tá? Então, o que exorta, o que consola ou ensina e o que edifica é superior ao que ora em línguas, tá bom? Então é isso. Não significa que não tenha o seu valor o dom. E agora, irmãos, se eu for até aí falando em línguas, que proveito vocês terão se eu não falar por meio da revelação, do conhecimento, de profecia ou de doutrina? É assim com instrumentos inanimados, como a flauta ou a harpa, que emitem sons. Se não emitirem sons bem distintos, como se poderá reconhecer o que se toca na flauta ou na harpa? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Agora vamos lá, verso 12. Assim também vocês, visto que desejam dons espirituais,
Estão vendo? Visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. O que ele falou lá em cima sobre quem ora em línguas e quem profetiza? Quem ora em línguas edifica a si mesmo. Quem profetiza edifica? O que Paulo dá diquinha aqui no verso 12? Procurem progredir para a edificação da igreja. Então, se vocês têm dons de línguas, peçam o dom de interpretação das línguas também. Tá? Porque você vai edificar a igreja. Progrida para a edificação da igreja. Qualquer dom espiritual que eu tenho, tem que progredir para a edificação da igreja. Amém, queridos? Verso 13, vamos lá. Por isso, quem fala em línguas, ore para que as possa interpretar. Foi o que eu acabei de falar. Verso 14, porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então, aquele que fala assim, não, eu oro, mas eu entendo. A Bíblia fala o contrário. A Bíblia fala que a sua boca está orando e o seu espírito está orando, mas a sua mente não está entendendo. Está infrutífera, não está produzindo frutos. Que farei então? Verso 15. Vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a mente. Para isso eu preciso do dom de interpretação. Verso 16. Se você louvar apenas em espírito, como o não instruído poderá dizer o amém depois da oração de agradecimento que você fez? Porque ele não entende o que você diz. Já aconteceu comigo isso, não sei se aconteceu com vocês, de chegar um pastor, alguém, e profetizar para mim, e profetizou só em línguas. Quando terminou de profetizar, eu fiquei assim, ó. Daí o irmão olhou e falou assim, você não vai dizer amém, Valso? Eu falei, não vou. Mas por que não? Porque eu não entendi o que você falou, irmão. Eu não te conheço, não sei de onde que você veio. Você está orando em línguas. Eu não tive interpretação das línguas que você orou. Definitivamente, eu não vou dizer assim seja sobre a minha vida. Vai que ele está endemoniado, um demônio falou um monte de coisa em línguas espirituais, me amaldiçoando, secando minha vida. E aí eu falo assim seja. Está amarrado. Então vocês, quando alguém botar a mão na cabeça de vocês orar em línguas, e você não tiver revelação, ou não houver a interpretação, não digam amém. Verso 17. A sua oração de agradecimento pode ser muito boa, mas o outro não é edificado. Verso 18. Dou graças a Deus, olha o apóstolo Paulo dando uma lapada de mestre agora. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vocês juntos. Pode juntar todos vocês aí, ó. Eu oro em línguas mais do que todos vocês juntos. Contudo, na igreja prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento, para instruir os outros, do que falar 10.000 palavras em línguas. 5 contra 10.000. Entenderam a proporção, a diferença da proporção? Eu prefiro, Paulo disse, Paulo, o maior evangelizador, Paulo, o maior escritor da Bíblia, Paulo disse, eu prefiro falar 5 palavras do que 10.000 em línguas. Então é muito importante que nós entendamos o uso e aplicabilidade dos dons na igreja. Amém? Pulem para o verso 22. Por que Paulo bateu tanto nas línguas aqui? Porque, gente, pensem comigo, qual que é o dom mais legal? Línguas. Porque tem uma evidência imediata. Você está ali, você é cheio de Espírito Santo e... É o mais legal mesmo, é o mais emotivo. E por que Paulo bateu nessa tecla? Porque o que estava acontecendo na igreja era um mover. Então ele precisou moderar o mover. Mover sem moderação, ele vira anárquico. Vira uma anarquia. Eu nunca me esqueço de uma igreja batista que eu preguei uma vez, no Rio de Janeiro, e o Espírito Santo derramou o seu poder naquela igreja. E aí as pessoas começaram a orar em línguas e começaram... É lindo ver isso acontecer. A gente chama de avivamento. Avivamento para mim é você se conhecer como pecador e querer não pecar mais. Mas houve esse mover de avivamento, vamos dizer assim, né? E aí, começou todo mundo a chorar, houve um mover muito legal. Eu acho isso lindo. Só que daí o pastor despirocou. Eram 2 pastores, irmãos. Aí um pegou e chegou lá e começou assim, a encostar na pessoa e a pessoa caía. Daí ele ficou louco, ele falou, meu Deus. Daí ele começou a fazer assim, ó, com a mão, como se fosse um desfibrilador, e o cara caía. E esses 2 pastores não oravam, jogavam videogame o dia inteiro. Sabe do que eu tô falando, né? Aí ele começou assim, ó, tipo uns Hadouken, e as pessoas começaram a cair. Sabe o que ele fez? Tinha pia batismal atrás. Ele veio correndo assim, pulou na pia batismal, na água. Virou uma anarquia. Virou uma anarquia. Porque mover espiritual, se não tiver moderação, vira anarquia. Nós temos uma fragilidade
uma fragilidade moral, intelectual, espiritual, para pender para quebra sabe, do que é decoroso, do que é... Paulo fala várias vezes isso. Há uma necessidade de um culto racional, sabe? Porque nós temos a fragilidade a quebrar. Levantou uma oferta, veio muito dinheiro. Eu tenho uma fragilidade, nós temos a fragilidade em ser corrompido por dinheiro. Nós temos uma fragilidade em ser corrompido pelo estrelato, esses cantores gospel, essas estrelas gospel. Né? Os motoristas das igrejas que me buscam para eventos também buscam cantores evangélicos, me falam isso, que tem cantora famosa hoje em dia, que entra no Uber de óculos escuros de noite, não fala nem boa noite pro irmão, não fala nem a paz do Senhor. Ele é um qualquer que está carregando uma estrela gospel. Aí eu penso, como é que essa mulher consegue subir no altar e cantar, aspas, louvando a Jesus? Se não disse nem a paz do Senhor por irmão que foi buscar lá no aeroporto, não importa se alguém está pagando para ele buscar, não importa. O fato de alguém te servir por ser o serviço dele não o desfaz como um ser humano. Não o desfaz. O garçom que corta a sua carne na churrascaria, ele não está ali porque ele é o garçom que está sendo pago, ele está ali porque Deus colocou ele ali para te servir a comida. Você tem que ser grato a Deus pela vida dele, mesmo que ele está recebendo salário para fazer isso. Não é assim, tipo, você é pago para isso. Não é assim que funciona. Então, nós temos essa fragilidade moral de deixar de ser o levita e virar a estrela gospel, de deixar de ser o pastor das ovelhas e virar o apóstolo, ou o rei, o monarca e as pessoas beijando os meus pés. Nós temos essa facilidade, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Receber um dom, cuide do dom que você tem. Tome cuidado para que ele não te faça virar uma pessoa que Deus não gostaria de ter dado esse presente. Lembrando que o dom é presente. Vamos lá então. Portanto, as línguas, verso 22, 1 Coríntios 14, 22. Portanto, as línguas constituem um sinal não para os que creem, mas para os que não creem. O que não crê vê aquilo acontecendo e fala, ué, o que é isso? Que estranho, deixa eu ver aqui. Deixa eu chegar mais perto para ver o que está acontecendo. A profecia, no entanto, não é para os que não creem, e sim para os que creem. Porque a profecia é uma exortação. Como é que você vai exortar um ímpio? O ímpio nunca vai aceitar. O que é espiritual, discerne espiritualmente. O que é carnal, discerne carnalmente. Verso 23. Assim, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em línguas, no caso de entrarem pessoas não instruídas ou não crentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Eu já vi visitante sair de culto de algumas igrejas falando assim, eu não volto nunca mais, são um bando de louco, gritando, rodopiando, caindo, falando umas palavras que eu não entendia. Chegou uma irmã do meu lado e ficou assim. É legal? É, mas se a gente conseguir controlar, é diferente. Se eu conseguir chegar para o visitante e falar, olha, Deus tem uma palavra para te dar. Eu sempre falo isso, né? Eu estou pregando e Deus me deu uma revelação para a moça de blusa azul. É azul ou é roxo essa blusa? É azul. Amém. Deus está me curando. Aí eu estou aqui. Aí Deus me deu a revelação. Eu posso parar minha mensagem e falar assim, e tô, varoa, de blusa azul. Fique de pé, você fica, assim diz o Senhor, e alguns erram, dizem, eu sou o Senhor teu Deus. Deus nunca incorpora em ninguém. Você nunca vai ler na Bíblia um profeta falando que ele é Deus. Porque o profeta é o interlocutor. Sempre ele diz, assim diz o Senhor, essa é a palavra que veio do Senhor. Sempre ele é um interlocutor. Aí eu falo, assim diz o Senhor, e dou uma rajada de língua estranha, rodopio. Não parece bem mais espiritual? Ou eu posso segurar minha onda, guardar na minha cachola aqui, tem uma gavetinha para eu guardar essas coisas, terminar a mensagem para edificar toda a igreja, terminou o culto, eu falo, irmã, faz favor. Quando eu estava pregando, Deus me deu uma visão, uma revelação. Posso entregar? Pode, olha, assim diz o Senhor. Tal. Amém. Não é a mesma coisa? Não é o mesmo dom? Minha pergunta, me enalteceu? Não. No primeiro modo, sim. No segundo, não. Mas o que a Bíblia nos ensina? Convém que ele cresça e a gente diminua. Então, esse é o modo certo. A segunda pergunta, ela vai botar mais fé? Eu vindo depois falando para ela desse jeito, sem... Ou eu no meio da mensagem? No meio da mensagem. Ela vai, Deus está falando. No final ela vai dizer... Temos um problema então. Porque não é só a postura do pregador ou do profeta. Também é a postura de quem recebe a palavra. Não é? Tem um irmão aí, profeta aí, aquele que você perguntou para mim no outro dia, ele veio profetizar para mim uma coisa, ele falou, olha, você está aqui sorrindo, mas seu coração está rachado, você está sofrendo, porque você está sofrendo uma grande traição, não sei o que. Amém, vaso? Eu falei, não vou falar amém, irmão. Ele falou, por quê?
porque eu estou muito bem, de verdade, não estou enganando ninguém, até porque eu não dou a mínima porque os outros acham de mim, nunca dei. Não estou passando por um processo de traição, nem familiar, nem ministerial, nem de amigos, nem nada. Então eu não vou dizer amém. Mas eu entendo que às vezes o profeta não entende o tempo da profecia. Ele captou algo do mundo espiritual, que é o Kairos, que é a eternidade, não tem ontem, nem hoje, nem amanhã. E quem sabe ele está vendo alguma coisa do futuro, mas ele achou que era agora. Então na hora eu falei, mas não vou dizer amém. Ou ele captou alguma coisa do meu passado e pensou que era agora também. Mas se ele tem certeza que era agora, ele profetizou errado. Então eu não digo amém da mesma forma. Por isso que a profecia é necessário que haja quem julgue. Tá? Haja quem julgue. Verso 24. Porém, se todos profetizarem e entrar ali um não crente ou não instruído, ele será convencido por todos e julgado por todos. Os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vocês. Que fazer então, irmãos? Verso 26. Quando vocês se reúnem, um tem salmo, outro tem ensino, esse traz uma revelação, aquele fala em línguas e ainda o outro faz a interpretação, que tudo seja feito para a edificação. No caso de alguém falar em línguas, que não sejam mais do que 2, quando muito, 3. Pergunta é, cultos, que só 3 no máximo oram em línguas? Não, é raro. Não é? Quando muito, 3. Vamos lá. E isso sucessivamente. E haja quem interprete. Então nós já vemos um erro aqui de ensino dos pastores. Os pastores, eu nunca me esqueço da Igreja Batista de Cascavel, ali na Souza Naves, não, na Paraná, não me lembro, que tinha o Beethoven, lembra? Eu fui num culto lá, Batista Brasileira, super tradicional. No meio do culto levantou uma irmã. Todo mundo sentado, banco de madeira, piano no altar. Levantou uma irmã e... O pastor parou de pregar. Ninguém fez nada, todo mundo ficou olhando, uns assustados, outros... Não. Terminou assim, sentou, abaixou a cabeça. O pastor esperou um pouquinho, o pastor idoso, esperou um pouquinho e falou, não havendo interpretação, o dom manifesto da irmã não edificou a igreja. Vamos continuar a palavra. Parece muito frio, parece muito... Mas ele fez exatamente o que a Bíblia diz. O problema é que nós fomos acostumados de outra forma. Ele fez o que o apóstolo Paulo ensinou, o que Jesus instituiu para a igreja, o que a Bíblia nos manda fazer. Só que nós somos treinados, acostumados de uma outra maneira, queridos. A nossa liturgia, ela foge dos padrões que a gente deveria ter. Não digo aquele culto triste, trágico, não é? Mas o padrão de interpretação deveria ser esse. Vamos lá. Verso 28. Mas não havendo quem interprete, fique calado na igreja falando consigo mesmo e com Deus. Significa que você não pode orar em línguas? Absolutamente não. Você pode. O que você não pode é ir lá no altar, pegar o microfone e falar isso. Então você está no culto, tem 50 pessoas, os 50 querem orar em línguas, os 50 pode. No mesmo momento? No mesmo momento. Então é errado no culto, tá lá um mover, um louvor e as pessoas orando em línguas? Não é errado. O que Paulo diz é que esse rumor de oração não pode ser a palavra principal do culto. Então, se tiver lá o pastor pregando, orando em línguas, ninguém interpretar, o ministro do louvor orando em línguas, o outro, aí tem que ser no máximo 2 ou 3 e com interpretação. Mas se a igreja estiver orando em línguas, ele pode orar consigo e com Deus. Esse mantenha-se calado ou fique calado na igreja significa não tome a voz principal. Não tome. A voz principal precisa edificar o corpo. Mas você no banco, você pode orar em línguas o tempo que você quiser. Vai ser você, olha só, falando consigo mesmo e com Deus. Então, eu vou num culto mais pentecostal e todos estão orando em línguas, todos, mas o pregador está orando ali, está abençoando? Pode, não tem problema nenhum. Nunca vai falar, não ore, porque tem que ser 2 ou 3. Vamos lá, você e você, só vocês. Não, todos podem. O que não pode é todos terem a voz principal. Tá? Então tomem cuidado em relação a isso. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Está no verso 29. O que é julgar? Ver se procede, se o que ele falou está na Bíblia, se o que ele falou condiz com a verdade do Evangelho. Uma vez uma profeta veio para mim e profetizou que Deus estava me dando o 10º dom. Tem 9.
Eu não sei se ela errou na contagem ou se ela quis dizer que Deus ia me dar um dom que não está na Bíblia. Rejeito, em nome de Jesus. Esse dom foi Satanás que falou para ela. O 10º dom, tem gente que fala, nossa, eu recebi o 10º dom, sim, vai e desce. Se Deus me der um, tá bom. Verso 30. Se porém vier uma revelação a alguém que esteja sentado, olha agora, então eu estou aqui, veio uma revelação para você que está sentado. Cale-se o primeiro. Tem alguém falando? Eu estou falando. O Giovanni tem uma revelação para a Mariana. O Giovanni vai falar, tem uma revelação aqui. Eu me calo, o Giovanni vai e fala a revelação. Por que Paulo deu essas regrinhas naquela época? Porque era tudo muito novo. Então estava um furor. E todo mundo falando, e todo mundo ao mesmo tempo e tal. Nós podemos administrar o tempo litúrgico do culto, ok? Porque todos poderão profetizar, um após o outro, para que todos aprendam e sejam consolados. Verso 32, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Então esse negócio que o cara entra num mistério, todo mistério, e aí sai falando, sai rodando, sai marchando, isso não é verdade. A Bíblia diz o oposto, que o espírito do profeta está sujeito a ele, que é o que eu acabei de falar. Eu tenho uma revelação, eu posso entregar agora, ou posso segurar a onda, terminar minha mensagem e entregar depois. Porque o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Simples assim. Porque Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Aqui colocou uma lei que é para todas as igrejas. Não é para tradicional, pentecostal, neopentecostal, igreja histórica, igreja pós-moderna, é para todas. Tá? Só para terminar o nosso estudo de hoje, eu vou dar um adendo aqui, tá bom? O verso 37, vamos lá. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor o que estou escrevendo para vocês. E se alguém o ignorar, será ignorado. Então qualquer pessoa, vocês aqui, claro que não, que eu conheço, mas você que está na internet, se você está falando, não, balela, não é assim, Deus é que manda, o Espírito Santo tem liberdade, tal. Então esse versículo é para você. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor o que estou escrevendo para você. Não o que o apóstolo Paulo escreveu está na Bíblia, 1 Coríntios 14, 37. 38. E se alguém o ignorar, será ignorado. Aí tem gente que já está ignorado por Deus e nem sabe. Entendeu? E o verso 39, portanto, meus irmãos, procurem com zelo o dom de profetizar e não proíbam que se fale em línguas. O que eu acabei de falar agora? Se estiverem orando, não proíba. Só tem essa ordem necessária para que não vire um tendel o culto. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Amém, irmãos? Amém. Vamos lá. Ali um adendozinho. No verso 34 ao 35, 34 e 35, tem uma ordem de Paulo sobre as mulheres. Não faz parte do estudo, mas eu vou explicar para vocês entenderem. Que as mulheres se conservem caladas nas igrejas porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. A lei o determina, tá? Se, porém, querem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Isso serve para hoje? Não. Percebam que Coríntios é uma epístola de Paulo, uma carta aos Coríntios. Corinto é grego. Então, era um domínio de cultura grega. Cultura grega, todo mundo conhece, tinha muitas deusas, Artemis, não é? Que para os romanos, Artemis é Diana e tudo mais, e elas tinham suas discípulas. Então, era comum, dentro das discussões de homens, os filósofos gregos, as mulheres intervir ali e causar um certo tumulto com as leis delas, com as ideias delas que vinham da cultura feminista delas, né? Não vou falar feminismo, porque hoje em dia está tudo tão polarizado que é perigoso, né? Meu Deus. Então o que acontece? Quando Paulo estava ensinando nas igrejas, acontecia muito essas interrupções. E nos cultos também. Então, vou dar um exemplo para vocês hoje, né? Hoje, não sei se foi hoje ou ontem, foi sancionado, ou foi aprovado no Senado a lei que criminaliza a homofobia. Tá? Eu acho excelente. Tá? Mas já tem lei que se matar um hétero ou se matar um homossexual é crime igual. Mas eu acredito que os homossexuais são mais vítimas da sociedade do que os héteros. Existem... Quantos casos são? Eu acredito. Quantos casos são de eu estar parado no ponto de ônibus, eu sou hétero, o cara vem me dar uma paulada, só porque eu sou hétero? E quantos casos tem de estar um homossexual parado no ponto de ônibus, o cara vai lá e agride ele porque ele... Muito mais casos de agressão dos homossexuais. Então eu acredito, realmente tem que endurecer a lei para esses casos. O medo era que isso poderia
trazer um problema na igreja. Porque daí eles iam entrar na igreja e tal. Só que a lei foi vetado, essa lei, dentro de templos religiosos. Ou seja, se um casal homossexual tiver qualquer ação afetiva dentro de um templo religioso, ele pode ser criminalizado por isso. Então, ok, pronto, resolveu o problema. Tá no ponto de ônibus, alguém vai agredir ou vai ofender o homossexual, tem que ser criminalizado mesmo, tem que preservar, independente se, não é de Deus, não estamos falando de Deus aqui, estamos falando da pessoa que tem que ser preservada. Mas ele não pode entrar um casal homossexual na igreja e ficar se beijando, se acariciando dentro da igreja para afrontar a fé das pessoas. Então é proibido isso dentro das igrejas. Perfeito. Conseguiram os nossos políticos pensar um pouquinho, tão simples a solução, né? É o que Paulo fez. A lei era isso. As mulheres não podiam mais falar dentro das discussões. Então Paulo falou, conserve calados, como determina a lei. Então Paulo pegou uma lei da época e aproveitou e instituiu isso na igreja cristã recém-formada para evitar essas contendas ideológicas, religiosas das discípulas de Diana, das discípulas de Artemis, das discípulas de Afrodite, das discípulas... Entendeu? Para evitar essas discussões religiosas e culturais e filosóficas. Então, para evitar, você é mulher de um crente que está aqui com a gente, aprenda com seu marido em casa. Então, isso foi criado para aquela época. É óbvio que as irmãs hoje podem falar na igreja, tem ministério, podem trabalhar no reino, sem problema nenhum, tá bom? É isso, só para que tire essa dúvida e fique bem claro. Todos entenderam? Amém, irmãos? Então, que Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Quem está na internet hoje, para você hoje na internet, é quinta-feira. A gente estendeu bastante o estudo hoje, hein? Pelo menos matamos essa charada aí. Conseguem aguentar um pouquinho mais? Né? Conseguiram aguentar um pouquinho mais? Tá? Quem está na internet, a gente está... Nesse novo formato, nós estamos gravando na quarta-feira, vocês estão assistindo na quinta-feira, mas o chat fica aberto para vocês sabem que vocês podem estar comentando aqui no chat, é muito legal, tá? Você também pode ofertar no Superchat, como sempre teve a oferta de Superchat. Agora nós vamos ofertar, como a gente sempre oferta aqui. Quero agradecer a Deus pela vida de muitos de vocês que fazem ofertas no programa aqui ao vivo, por depósito, por transferência. Que Deus abençoe sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Bem, vamos ofertar? Só para dar algumas justificativas até do que a gente faz com o dinheiro da oferta. O nosso notebook que nós usamos aqui, ele teve aquele problema na dobradiça da tela, a gente mandou para consertar, né, pagamos o conserto, não solucionou o problema. Continua do mesmo jeito, tanto está quebrado ali do lado. Aí nós vamos ter que trocar a carenagem do notebook. Tá? Esse notebook é um notebook muito bom, Core i7 e tal, ele é um notebook de uns... Eu estava vendo o modelo novo dele, custa 7 mil e pouco, o meu deve custar um pouco menos, 5 mil e pouco. Não vou comprar um notebook novo. Então nós vamos trocar a carenagem toda do notebook para a gente poder, é o instrumento de trabalho para a gente aqui. Então assim, as ofertas que vocês fazem se revertem para isso também, não é? Tira um fardo que seria só meu, não é? Investir em equipamento e tudo mais, para poder fazer tudo funcionar. Então, eu louvo a Deus pelas ofertas que vocês dão aqui no projeto. Vocês aqui e vocês na internet. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós queremos ofertar mais uma vez no nosso estudo. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem sido um Deus zeloso e bondoso para conosco. E toda boa dádiva dos céus nós recebemos com alegria e com ações de graça. Muito obrigado, Senhor, pela sua bondade em nossas vidas. Que o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor sejam repreendidos sobre o teu povo e que não consumam o fruto do trabalho em nome de Jesus. Amém? Você que está aí, quiser sair do seu lugar com liberdade para trazer sua oferta, você que está na internet, está vendo a tela da Gasfajol, nossa linda tela azul. Venha, Tito. Olha o fio azul aí, Tito. Trupica, mas não cai. Trupica, mas não cai. E a Cláudia? Saúde? Resfriado? Vamos cuidar com H1N1, hein? Pelo amor de Deus. Fica aqui, tia Lúcia, pra gente orar. Pega aqui, você vai ser a Cláudia hoje, pega aí. Vem pra cá, vem pra cá. Essa minha imitação do Silvio Santos é perfeita, né? Vocês perceberam que era o Silvio Santos que eu estava imitando? É igual. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós queremos agradecer pelas sementes plantadas no teu reino. Queremos elevar a ti, Senhor, essa oferta. E pedir, Senhor, que o Senhor esteja guardando nossas casas, nossos bens, o fruto do nosso trabalho, aquilo que produzimos,
e que também nós possamos ser trabalhadores do reino, edificando, exortando, consolando, fazendo aquilo que é a sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém? Obrigado. Olha, pessoal aqui na internet, quando a gente lê esses textos de 1 Coríntios 12 e 14, parece que Paulo tem uma birra com oração em línguas. Não tem birra. Vocês perceberam no final, ninguém proíba de orar e tal. Ele só quis colocar uma ordem. Ordem na casa, um pouco de bom senso para as coisas, tá? O que eu acho, particularmente, excelente. Eu sou o cara do equilíbrio. Eu não gosto nem de muito, nem de nada, nem de pouco. Eu acho que tem que ter um equilíbrio bacana. Sabe, posso falar o padrão que eu gosto? O padrão que eu gosto é o seguinte: na hora do louvor todo mundo se quebranta, na hora da palavra todo mundo presta atenção, na hora da oração todo mundo se derrama. Esse é o padrão que eu gosto, entendeu? Tem mover? É na hora do louvor, na hora da palavra. Na hora da oração, no final. Tem que aprender? Na hora da palavra. Se a gente está na palavra e o pessoal está quebrantado ainda, eles não conseguem aprender a palavra. E é a verdade que nos liberta. E eu ouvi um ensino muito legal de um colega, ele disse: o que nos liberta? E aí na hora eu falei: a verdade. Não é? Lembra do Bolsonaro? Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. E ele falou: não. O que te liberta é o conhecimento. Porque a verdade está aqui. Se o conhecimento não me faz chegar a ela, eu nunca vou tê-la. Então, se você for pensar, na verdade é isso. E conhecereis a verdade. E a verdade. O que nos liberta é o conhecimento da verdade. Não é? Só a verdade em si, se eu não chegar a ela, eu nunca vou ter. Então, assim, esse ato de conhecer é muito importante. O que vocês fazem aqui quando vocês vêm na quarta-feira? Um pouquinho de conhecimento. Está nos libertando de muitas coisas. Não é? O que você faz na internet na quinta-feira? Avisa a tua turma e tua patotinha aí que mudou o horário, né? Mas quarta, quinta-feira, 20 horas. Deus abençoe vocês. Semana que vem nós temos... Semana que vem, começamos o estudo do tabernáculo. Se preparem, hein? Vai ser muito legal. Vocês vão gostar. Deus abençoe vocês. A paz do Senhor. Tchau.